Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Lembrando que essa gravação é feita no Instagram e depois a gente disponibiliza no YouTube, para quem não pôde ver ao vivo. Meu nome é Nivaldo. Hoje nós estamos trazendo Chiquinho, que é um multicampeão pelo esporte. Seja bem-vindo, Chiquinho, e se apresente para quem não te conhece, né? Que eu acho que quase todo mundo te conhece. Ô, Nivaldo, tudo bom? O pessoal aí do Esporte Números sempre com uma parceria muito bacana, resgatando vários momentos aí da gloriosa história desse grande clube que é o Esporte Clube do Recife, ao qual eu tive o prazer de ter jogado lá por, acho que foram 5 temporadas, né? Que eu tive lá no esporte. Isso. Me sinto muito honrado e privilegiado em ter jogado num clube como esporte, sempre ser lembrado por vocês, torcedores. Para mim é um privilégio enorme. Privilégio para a gente poder estar conversando contigo. Eu sempre começo falando a ficha do jogador. Ah, bacana. Pode falar a minha idade, não tem problema. Pode, né? Nildo não gostou muito, não. Quando ele falar, Nildo eu não quer o falei. quê? Ele acha que tem quantos anos? 20? Francisco Carvalho da Silva Neto, nascido em 14 de outubro de 75, tá com 44, mas eu sempre digo, tá com cara de 30 ainda, velho. Tá jogando bola bem, tá tudo certo aí. Engana ainda engana. No meio dos velhos, né? Foi meia, jogou no esporte. Primeiro chegou de 93 para 94, ali no finalzinho do 93 para 94, ficou até 96, depois voltou em 99 e jogou em 2000. Fez 14 gols e ganhou 5 títulos. Eu estava falando ontem na apresentação, antes de dizer quem era, né? Ganhou 2 Copas do Nordeste, 94 e 2000, e ganhou 3 Pernambucanos, 94, 96 e 2000, não é isso? Isso. Tem uma coisa muito interessante. Você sabe quantos jogadores ganharam 2 Copas do Nordeste pelo esporte? Não sei. Só 2, você e Leonardo. Então eu sou um privilegiado, né? Só tá você e Leonardo. Ao lado de conquistas, ao lado de um dos maiores jogadores que vestiu essa camisa, meu saudoso irmão Leonardo, eu me sinto honrado. Ele fica em primeiro, eu fico em segundo, sempre. Com muito orgulho. Você tá ao lado de Leonardo, não é qualquer coisa não, viu? Caramba, é privilégio. Léo, para mim, é o maior jogador que vestiu essa camisa, né? Em todos os aspectos, né? Eu acho que a maioria dos torcedores, com todo o respeito que a gente tem a Magrão, né? Que hoje é um dos maiores ídolos desse clube por toda a sua história. Mas Leonardo era um jogador muito fora da curva, né? A gente sempre tem essa comparação entre a gente quando... Somente nos treinamentos. Nos jogos tem toda aquela adrenalina, toda aquela situação, mas... Nos treinamentos a gente via ele fazer coisa que ninguém fazia, cara. Era uma coisa muito... E nos jogos, então, era um espetáculo à parte, que eu tenho certeza que todo torcedor ele lembra com muita alegria, né? Quando eu fiz a live com o Nildo, eu perguntei quem foi o melhor jogador que jogou com ele. Ele disse que foi Leonardo. Nildo também. Leonardo foi muito fora da curva, né? Lógico que a gente tinha uma turma da nossa geração que foi espetacular, né? Juninho, que dispensa comentário, mesmo ficando pouco tempo aqui no esporte, ele seguiu carreira fora daqui e conquistou o mundo, né? Mas assim, dessa geração que surgiu mesmo, eu tive a oportunidade de conversar com o Luxemburgo, sempre quando ele vem aqui a gente bate um papo, e o Luxemburgo foi um dos que brigou muito pro Leonardo, ele levou o Leonardo pro Corinthians, depois levou pro Palmeiras. Ele gostava demais de Leonardo, ele achava que Leonardo seria o próximo Bebeto do Nordeste, né? E ele disse que foi um dos maiores jogadores que ele teve a oportunidade de treinar. E sempre gostou muito de Leonardo, né? Ele só achava Leonardo muito tímido, né? Em todos os aspectos também. Tanto dentro como fora de campo. Ele era um cara muito acanhado, né? Muito introvertido. Isso aí, o pessoal sempre fala, né? Que ele sempre teve esse seu jeito mais comedido, né? Mas todos os clubes que ele passou, quando eu estive lá no Vasco, o pessoal era apaixonado por ele, né? Ele sempre foi referência de muita capacidade técnica por onde passou. Você é recifense, criado em Olinda, é? Criado em Olinda. Eu também, coincidência. Então somos conterrâneos, né? Eu sou um recifense com o coração fincado em Olinda há 40 anos. Eu moro aqui acho que mais de 40 anos, né? Menino de Rio Doce, orgulho de Rio Doce. Me sinto orgulhoso em sair daquele bairro.
Massa. Ó, Rogério Showman entrou aí, ó, campeão de 87. Abraço, Ah, Rogério. que é isso. Esse é ídolo. Beijo no coração. Esse daí eu ia ver jogar. Chamo ele de amigo e que tem uma história maravilhosa. Esse cara aí tinha que ter uma estátua no esporte, né? Porque além de Gigante. ter conquistado os títulos, ele é um rubro-negro nato. Ele faz questão. Por mim, nunca será esquecido. É um dos meus grandes ídolos de infância, que eu tenho um respeito enorme. Rogério, meu irmão, beijo no seu coração. E toda aquela geração de 87, que para mim foi aquela geração que influenciou toda essa paixão e tem o meu respeito, carinho, todos vocês. Ó, mais um que entrou aí, Estevam Soares, o capitão de 87. Dois campeões de Ah, 87 na que live, é vou isso, prestigiar. então. Pô, que é isso. Professor Estevam também, grande abraço, com uma história bonita como jogador e dando continuidade também como treinador. Grande referência como treinador também. Chiquinho, conta como começou lá em Rio Doce essa história de jogar bola. Cara, assim, eu comecei no Flamenguinho de Rio Doce, né? Que é um time muito tradicional do bairro de Rio Doce, ao qual eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu tive minha base foi construída lá, né? E joguei também por outros clubes do bairro também, o Rio Negro, que é um clube também muito tradicional. E depois eu fui pro Atlético de Rio Doce. Tinha um 51 também, que era o time lá da quarta etapa também, que eu joguei, que eu passei uma época. Mas depois eu fui pro Atlético de Rio Doce. Sempre tinha essa rivalidade de bairro, né? Ó, você não pode jogar em clube A ou clube B, mas assim, o Atlético já era um time muito forte assim no cenário esportivo das equipes de bairro. É ainda, né? Continua sendo, mas na época era um time muito forte, tinha sido campeão do Peladão Alto Astral, que era um antigo campeonato que tinha. E eu era muito jovem na época. O saudoso Gordo Carlos Santa Rosa, junto com seu pai, que foram os fundadores do Atlético de Rio Doce. Aqui eu faço minha menção a ele. Faço minha menção também a seu Giovanni, que era o dono do Flamengo de Rio Doce, junto com o Mário, que Mário hoje dá continuidade. O Flamenguinho ainda é um time muito tradicional, revelando muita garotada, não só para a área esportiva, mas como para a vida, né? Porque futebol ele é transformador, né? Ele te dá uma doutrina diária de treinamentos, de jogos, e essa doutrina molda caráter, né? As pessoas que passaram por lá, hoje a gente tem um grupo nosso lá do Flamenguinho, e a gente sempre fala que a gente é muito grato a essas pessoas que nos ajudaram como cidadãos, assim, cada um seguiu sua vida, sua função. Eu fui muito privilegiado e eu sempre gosto de lembrar assim, dessas pessoas que foram importantes na minha vida. Seu Giovanni do Flamenguinho, saudoso seu Giovanni. Mário, que dá continuidade ao Flamenguinho. Seu Luiz do Rio Negro com Paulinho também, que são pessoas que também têm um trabalho de continuidade dos times de várzea, que hoje é muito difícil você dar continuidade. E o Atlético do Gordo de seu Carlos também, que era o pai dele, saudosos também. E eu fui pro Atlético, lembrando do 51, que é de Paulo também, grande amigo também, um abraço para ele. E eu fui para o Atlético. E nessa época o Atlético era o melhor time de bairro da região metropolitana. Né? E assim, eu não me sentia ainda, eu era muito jovem, tinha 17 anos. Eu era muito jovem e o Gordo foi na minha casa. Você tem que participar, eu quero levar, porque Mauro e Bobó, que foram os remanescentes que jogaram no Peladão de 92, eles foram para Santa Cruz. E esses times sempre, eles não tinham limite de idade, eles colocavam uns 2 ou 3 garotos para se destacar. E o Atlético tinha essa situação. E era um campeonato muito visado e eu fiquei meio acanhado. Eu confesso que eu não me sentia ainda com essa capacidade, porque lá tinham jogadores maravilhosos, né? Os melhores jogadores de bairros da região. E o Gordo, ele foi um cara que foi, eu sempre falo, ele insistiu nessa condição, porque tinha essa situação de time de bairro, você sair de um para outro, a torcida ia atrás de você depois. Tinha essa situação. E eu acabei conseguindo falar com o Mário, né, e o seu Giovanni, dizer que ia disputar esse campeonato. Eles me liberaram, eu fui, e daí então foi como eu comecei a surgir. O Atlético era um time muito forte, e a gente começou a fazer muitos jogos. E eu comecei a me destacar, fazendo gols. Eu tinha 17 anos, jogava com a turma no 27, 28, 25, 30 anos, a turma mais velha, uma turma mais rodada nesse meio da várzea.
E num jogo desses apareceu o Anjo da Guarda, né? Que é um cara, uma pessoa que eu Saudoso Nereu Pinheiro, né? falar dele é difícil, né? Porque Imagina, imagina. Uma perda muito sentida para todo mundo que gosta de futebol em Pernambuco, né? não, verdade, verdade. Assim, a gente se emociona porque é um momento especial, né? Assim, o professor foi muito importante nesse processo, como todos os outros aí que eu citei. E, e a gente sempre comentava, né? Assim, primeiro agradecer a Deus por tudo que aconteceu e da forma como aconteceu, né? E, e falar que assim, a gente comentando, ele assim, a gente foi muito presente assim no dia a dia. A gente trabalhava juntos e a gente conversava muito, coisa que a gente não teve a oportunidade durante os anos. Eu sou muito grato a muitas pessoas, como eu citei, e várias outras. Acho que você sozinho você não consegue nada, mas o professor foi diferente porque assim, não só pela percepção, porque assim, ele teve a percepção, ele foi lá me ver, só para se ter uma ideia, o professor ele era o treinador do profissional do esporte. Nessa época, Esporte em 93, ele fez uma campanha, na época, assim, não era pontos corridos, o esporte fez uma campanha pífia na época, quase não foi rebaixado, porque acho que não teve rebaixamento, e saiu do campeonato. E ficou fazendo alguns amistosos durante esse final de temporada. Foi a ver esses jogos. Ele me viu Pig, viu Haroldo. E ele era um entusiasta ele gostava, ele adorava ver esses jogos de várzea. E ele foi me ver e eu joguei metade desse jogo e quando acabou o primeiro tempo ele chamou o Gordo e disse, esse menino, você tira ele do jogo. Acho que a gente estava ganhando o jogo, eu não lembro se eu fiz gol, confesso, mas eu acho que eu tinha feito gol, fui muito bem no jogo. E ele me chamou e perguntou a minha idade, qual a sua idade? E eu disse, acabei de fazer 18 anos. Aí a gente brincava, né, que você não é gato, não? Gato é o linguajar que a gente usa para quem tem Uhum. idade alterada, né? Eu digo, não, acabei de fazer 18. Ele disse, a partir de amanhã você se apresenta no esporte, aliás, a partir de hoje você é jogador do esporte. Em 30 minutos que ele me viu, ele já percebeu, sabe? E tem uma continuidade dessa história. Por isso que eu sou muito grato ao professor, assim, porque ele foi muito diferente, muito corajoso, porque é você fazer eu faço uma alusão aqui ao momento hoje. Você pegar um treinador do esporte, que hoje é Daniel Paulista, vai lá em Rio Doce e vê um garoto. Assim, pelo tempo, por toda a condição, o treinador do profissional ele não tem essa disponibilidade. É muito difícil acontecer isso. Nos dias de hoje e até na época também, era muito difícil. Uhum. E eu sempre comparo que ele teve, além de tudo, essa coragem, porque eu me apresentei na segunda-feira, de manhã, à tarde, aliás, fui com minha mãe, e o engraçado é que a gente sempre brinca que minha mãe não queria assinar o documento, e eu desesperado. Minha mãe é uma pessoa muito inteligente, né? Ela sempre brincava, a gente é pobre, mas a gente tem estudo. E ela começou a ler lá e sem entender nada, mas botando questão, né? Não vou assinar. Aí o rapaz, não, ele vai receber um salário. Eu digo, um salário? Eu pensava que era de graça. E me deram uns tickets de Vale C, sabe? Uns 3 de ticket de Vale que eu nunca, para pegar um Vale C era difícil, né? Porque a gente tinha uma situação muito difícil. Eu morava lá na favela, lá no Mangue, Rio Doce. E de repente eu estava lá no esporte. Aí, assim, e eu ia ganhar um salário, coisa que minha mãe ganhava, que meu avô ganhava, já no primeiro contato. E, assim, eu já fiquei assustado, né? Porque minha mãe não queria assinar. Eu digo, não, assim, ela disse, não, eu vou levar para o advogado. Eu digo, pelo amor de Deus, os caras vão mandar embora.
Mas acabou resolvendo, a gente assinou, os meninos explicaram a ela que era um contrato até de amador na época. E no outro dia mandaram me apresentar no Júnior para treinar. Isso foi na segunda, na terça eu me apresentei e fui treinar no Júnior. Quando veio, alguém me chamou, o professor Nereu tá te chamando para ir lá pro profissional. Aí eu disse, cara, Bancou bom. mesmo. E ele me levou, eu treinei na terça, na quarta, e na quinta tinha um jogo amistoso lá em Limoeiro contra o time de lá da cidade. O Centro Limoeirense, que ele tinha feito alguns jogos contra o Santa e contra o Náutico nesse período, até de preparação para o Pernambucano, que era final de novembro, né? E eu fiquei treinando, quando veio o menino disse, tu vai pro jogo. E eu sem entender nada, eu digo, que jogo? Não, amanhã tem um jogo, tu tá relacionado. Eu não sabia nem o que era relação. Teu nome tá lá na relação. Eu digo, tá, e eu faço o quê? Não, você se apresenta aqui amanhã, tal. Eu até brinco com os meninos, eu com meu saquinho de bom preço, cheguei lá com minha roupinha, caladinho, entrei no ônibus, os meninos tudo olhando assim. Só que o pessoal foi muito carinhoso comigo, sabe? Assim, Dário já tava lá, Gilberto Gaúcho, Juninho, cara. Juninho, quando eu cheguei no esporte, ele foi a primeira pessoa que me recebeu. E os meninos tiveram um cuidado comigo, que eles já tinham experiência, eles sabiam que eu não tinha nenhuma vivência daquilo. Eu tinha jogado no domingo, peladão, treinei na segunda, não treinei na terça, no profissional, na quarta. Na quinta já ia E na jogar. quinta eu ia jogar com os caras que eu estava vendo na televisão no domingo, com o Dário, com a Taíde, com o Jefferson, com o Givaldo, com o Adriano, os caras que eu via na televisão, entendeu? E aquilo ali para mim foi, além de ser muito impactante, foi também uma realidade que eu percebi que ali era a minha chance. Por isso que eu exalto muito o Nereu, porque poucos teriam essa condição e coragem. Porque você ter a percepção de ver um garoto de bairro jogar é uma coisa, isso é um mérito. Agora, você levá-lo e colocar ele no profissional 3 dias depois que ele batia a pelada, isso, além de você ter uma... Cortou a categoria de base, né? Além de você ter uma capacidade de perceber o talento ali, você tem que ter muita coragem, tem que ter muita... E Nereu sempre foi corajoso em relação a isso. Por isso que os méritos são assim... Eu sempre falo que eu sou muito grato a muitas pessoas, como eu disse antes, mas assim, Nereu ele foi um divisor de águas na minha vida e na minha família. Porque assim, mudou tudo depois daquele dia e a gente foi pro jogo. E quando eu cheguei lá num jogo, e tem uma história bacana que poucas pessoas sabem, eu estou contando para você agora, que a gente sempre comentava, que Nereu se arretava com isso quando a gente ia almoçar, que eu cheguei e os diretores do esporte, que eu não vou falar o nome, estavam lá e falaram, quem é esse mascote? Quem é esse menino aí, rapaz? Eu era muito magrinho, né? Eu tinha 58 quilos, eu parecia uma muriçoca. Os caras, o que esse menino tá fazendo aí com a camisa do esporte? Ele vai... Aí, na época eu não lembro, acho que era o Coronel Marcos Soares. Ele falou, não, esse é o menino que Nereu trouxe lá de Rio Doce. Os caras, Nereu botou pra jogar? Rapaz, Nereu é doido, rapaz. Aí uns e outros falavam, não, deixa ele, se ele trouxe, deixa Nereu, vamos confiar em Nereu, porque eles confiavam demais em Nereu, né? E eu fui pro jogo, e eu comecei a observar uma coisa que eu sempre falo, assim, uma coisa que muito me ajudou na minha adaptação como jogador profissional, mesmo sem ter essa... É que eu via muitos jogos, eu acompanhava tudo, eu sabia a característica de cada um. Eu sabia que Juninho jogava mais pela direita, que era um jogador mais técnico, eu acompanhava os jogos dos aspirantes. E eu via que Juninho já jogava, que Leonardo jogava como atacante. Eu vi Leonardo jogando pelo Picos contra o Fluminense. Eu assistia aquele jogo lá em casa, cara. E eu acompanhei a carreira, eu conhecia, eu ia para os jogos na ilha ou em qualquer outro estádio, porque eu gostava de ver os jogos de aspirantes, que era uma atração à parte, né? Leonardo, Lourenço, Juninho, Lima. Pô, e tinha uma coisa importante nessa época, que os jogadores, quando eles sobravam ou estavam suspensos, eles jogavam no aspirante. Pô, Betão jogava no aspirante, cara, com a garotada. Aí eu nesse jogo, eu fiquei no banco e Nereu, assim, a gente brincava muito com isso. Eu lembro disso de uma forma muito clara. Ele ficava olhando pro banco com aquele jeito dele, que ele botava o dedo aqui, ficava olhando, e ele, pô, ele vai me botar, cara. Ele vai me botar. Que ele ficava olhando, ele disse, professor, me diga uma coisa. O senhor olhava por quê? Ele disse, porque eu tava doido para te colocar no jogo. E eu ficava pensando, cara, se eu vou
acabar com a carreira desse menino, mas eu vou colocar ele. No segundo tempo eu coloco. Porque ele já estava retado com um time que estava 0-0 e a gente tomando sufoco. Aí no segundo tempo ele aquece todo mundo. Aí, é para eu aquecer também. E era o Wellington Verão até. Não, lógico, vamos aquecer. E eu digo, ele vai me botar. E ele olhava para o lado, assim, que a gente estava aquecendo do lado. E eu digo, eu senti aquilo, sabe? Eu disse a ele, foi uma sinergia muito grande que eu senti. E eu me preparei para aquele momento, não sei como. Por isso que eu digo que foi Deus. E ele me chamou. Eu fui o primeiro jogador que ele chamou. Com 15 minutos, eu acho. Eu não lembro do tempo. Mas ele lembra e ele tinha uma boa memória disso. E aí ele me colocou nesse jogo, cara. E eu entrei. Na primeira bola, eu peguei uma bola, dei um corta-luz, Marquinhos Brasília entrou, fez o gol. Todo mundo me abraçou. E no segundo eu dei o marcador e dei o passe e Marquinhos fez o segundo gol. E os meninos, pô, entraram em êxtase, né? Porque, pô, o moleque saiu, domingo ele tava batendo pelada. Na quinta ele jogando pelo profissional do esporte. E foi um momento muito especial. O jogo, né? E resolvendo o jogo no profissional. E eu entrei muito bem. Eu não sei te explicar como é que foi isso. Assim, por isso que eu agradeço a Deus todos os dias. Porque eu fiz um jogo, meia hora de jogo mágico. Assim. Eu entrei e os meninos, pô, esse cara não tem 17 anos. Esse cara não tem 18 anos, que eu tinha acabado de completar 18 anos. Ficou todo mundo brincando. E uma coisa que eu percebi foi a alegria dos meus companheiros, entendeu? Por isso que a gente tem uma amizade até hoje, porque os meninos ficaram alegres com aquilo. Pô, o Juninho me abraçava de uma forma, parecia que ele tinha feito 2 gols naquele jogo. Entendeu? O Leonardo veio me abraçar, Adriano, Sandro, toda aquela turma, assim, a turma me abraçou de uma forma. A Taíde veio, boa garoto, muito boa, decidiu o jogo. E daí, então, todo mundo começou a conhecer Chiquinho, né? Aí todo mundo percebeu que ali tinha um talento, mas assim, por isso que eu exalto demais o Nereu Pinheiro. Eu sempre vou exaltar, porque ele foi Deus que colocou ele. Com certeza. Ó, eu vou ler alguns comentários aqui, tem muitos comentários. Mas eu demorei demais falando porque eu tinha que fazer essa... Não, com certeza. Essa situação. Nereu merece. As pessoas sabem. Eu já imaginava que haveria... Lógico. Com certeza. Ó, Jean Santos, grande Chico, abraço. Fagner Fernandes, Chiquinho tem todo o meu respeito e admiração, forte abraço. Givaldo disse, meu irmão, grande Givaldo. Esse é irmão. Tá aqui a relaçãozinha do jogo dele, festivo. Daqui a pouco a gente fala. Beleza, a gente vai falar. Saulo, Chiquinho é o terror. Nilinho Oliveira, meu ídolo e amigo. Eita, Nilo, Saulo. Saulo é da minha pelada aqui, grande irmão aqui. Nilo mora lá em Minas. Grande amigo que eu acabei conquistando. Teve aqui com a família aqui, passar as férias aqui. É papai, abraço, Nilo. Abraço, Saulo, meu velho. Você é do meu time, hein? Fala pra Lico, hein? Valdemir, boa noite, grande Chiquinho. Vitor V6, grande Chiquinho. Davi Oliveira, grande Chico. Cássio Ricardo, grande Chiquinho. Juninho Petrolina, jogou com você, ó. Grande Chiquinho. Esse é fera, grande Petróleo. Abraço, Juninho. Esse jogava demais também, viu? Que é isso, se eu tivesse a velocidade dele. E a Lico, esse é craque, sou seu fã, Lico. Lico é irmão também, grande professor amigo. Lico, acho que é Lico. Professor Lico, é ele mesmo. Professor Lico, grande abraço, professor. Ele é que toma conta da nossa pelada lá. Ele que toma conta. Abraço, professor. Tamo junto, hein? Alisson Freitas, Chiquinho jogou muito. Jorge Lucas, pelo esporte tudo. Sérgio Salles, parabéns, Chiquinho. Você merece tudo que você viveu. Aí Rogério Showman falou que você é craque. A Rogério é demais, cara. A Rogério é da mesma posição de Lico, né? Lico jogou no esporte numa época também. Eu brinco com o Lico que ele pegou a época errada, que ele pegou o esporte numa época muito, muito difícil, em todos os aspectos. Mas Lico era grande jogador. Monique Cabral tá dizendo, oi tio, sou eu, Marquinhos. Eita, esse é fera. Fala, titio. Beijo, te amo. Meu sobrinho, cara, tá doidinho ele. Rubro Negro doente também. Ele disse que vai jogar no esporte, viu? Olha Depois aí. vou postar uns vídeos dele aí. Tem uns vídeos dele aí. Estamos trabalhando, né, titio? Massa. Tá mais forte. Ele tava, eu falei, brinquei com ele, que ele tava até meio fora de forma. Agora ele voltou à forma, começou a treinar. Beijo, titio. Te amo. Luciano Augusto, boa noite, Chico. Flávio Nunes, Chiquinho, Leonardo e Juninho Pernambucano estão para sempre esse trio. Márcio Lira, joguei contra o Flamengo de Rio Doce, era um timaço. Falando aí do início aqui. Júnior Medrado entrou aqui, ó, da Hit. Eita, grande Júnior com o Ricardinho lá fazendo
Isso. Programa muito bacana. Sempre quando eu acordo, quando eu tô podendo acordar no horário, 7 da manhã, eu né? ouço, 7 horas, 7 horas. É. Turma boa, resenha Ele boa. Ele e falou, Ricardinho. grande Chico, esse é top demais. Aí eu vou dar uma pulada aqui. História do Leão, você é merecedor e Consulado de Campinas Grande Nereu. Porque tem muito, se eu for ler tudo, não dá. Vamos falar Né? agora. Vamos Pô, a falar turma agora da história de Leão também, cara. Turma boa, Manda abraço para todos. Tá me ouvindo? Pronto, beleza. Vamos falar agora de 94. Fez um estrago no brasileiro, né? Goleada no São Paulo, goleada no Botafogo, goleada no Corinthians. E você foi parte importantíssima desse time, né? Fala como foi aquele time de 94, né? Os menudos da ilha. Tinha Leonardo, Juninho Pernambucano, Sandro, Adriano. Como foi? Givaldo, né? Fala como foi esse time. Isso. O esporte foi. Eu sempre falo que o esporte nessa geração ela foi muito privilegiada em todos os aspectos, não só no aspecto técnico, mas não. Tenho certeza que o torcedor do esporte lembra com muito carinho, porque eram jovens, promissores, que iniciou, mas que tinha muita fome e muita vontade de vencer. A gente era muito, muito ambicioso no que diz respeito à ambição interna, de querer alugar o sol. Ali era a nossa oportunidade. Você pega Givaldo, Sandro, Adriano, Lima, Dário, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Lourenço que estava subindo. Quem mais, cara? Tinha uma turma muito boa, muito jovem. E o vovô era Pig, Zinho, né? Garoto. Zinho era o vovô, né, do time. Uma mais experiente, né? Que era Zinho, que era Taíde, que era Jefferson, Marcelo, Rocha, Fábio. Aí a gente criou uma unidade muito forte. A gente também criou um time. O time era muito forte. O time iniciou aquele campeonato atropelando, né? E logo depois o professor Nereu saiu, até por uma birra dele. Isso é uma coisa que eu vou contar que ninguém sabe, que Nereu saiu do esporte naquela época, e a gente brinca com ele, porque um dirigente, eu não lembro quem, falou alguma coisa e ele não gostou. E ele tinha uma personalidade muito forte. Depois do jogo que ele ganhou do Santa, ele pediu para sair e contrataram o Givanildo. E Givanildo deu a continuidade naquele grande time, né? Que ficou marcado na história de ser muito talentoso. Na sequência dos anos, eu acho que a década de 90 o esporte teve uma supremacia muito grande e iniciou naquele ano de 94, né? A gente ganhou quase tudo durante o resto da década, né? Foi um time muito vitorioso, que aquilo foi uma geração muito, muito talentosa. Que na sequência dos anos também uma equipe muito vitoriosa. E como era. Teve uma pessoa que perguntou aqui, mas eu já perdi o comentário. Como era o clima nos vestiários com essa meninada toda? Caramba, é uma coisa que, assim, o ex-jogador ele tem saudade do seu tempo de jogador, né? Assim, eu tive uma carreira, mesmo tendo algumas dificuldades depois que eu machuquei. Eu me sinto um cara muito privilegiado, me sinto campeão do mundo, eu me sinto, sabe? Porque Deus foi muito generoso comigo, assim, a oportunidade que eu tive, poucos terão. E eu me sinto, assim, muito privilegiado e sinto saudade, uma nostalgia boa, mas sem frustração nenhuma da minha carreira. Isso eu falo de coração, não tenho frustração nenhuma, pelo contrário, só agradecimentos. E a coisa que eu sinto saudade é do vestiário, e do vestiário que eu sinto saudade é dessa turma de 94. Porque a gente criou uma unidade que até hoje prevalece, sabe? A gente se cumprimenta como irmãos, sabe? É uma coisa muito, muito bacana, assim, um sentimento muito genuíno, que perdura até hoje e deu continuidade nas outras gerações, que depois eu peguei Juninho Petrolina, peguei Nildo, sabe? Essa turma também que fez história no clube, depois veio o Bosco, que já estava com a gente na época, mas que surgiu logo depois. E hoje a gente tem o nosso grupo e, cara, tu não imagina como é prazeroso a gente se falar quando a gente se encontra. E também é muito prazeroso quando a gente se encontra nos jogos festivos, que a gente tem o nosso Master, que a gente faz jogos, se Deus quiser a gente vai voltar a fazer, e se Deus quiser passando essa pandemia a gente vai voltar, muito esperançoso que isso passe logo, que a gente possa se reencontrar e
saudade de todos, né? Desses momentos, são momentos muito marcantes. E pessoas que, cara, Sandro é um cara que eu sigo ele como conduta conduta de uma grande pessoa, sabe? Um cara a ser seguido, sabe? Pessoas ali que... Marcelo é um cara mais velho, mas que me dava muitos conselhos, assim. Ataíde também, pô, Zinho, mesmo aquele jeito brincalhão dele, sempre foi um cara, além de ser um excepcional jogador. Jefferson, quem essa turma mais velha que a gente tentava... Bossato, cara. Bossato foi um cara também muito importante nesse processo, que é um cara um pouco mais velho, mas também que ajudou muita gente. E a garotada, pô, todo mundo se adorava, né? Na verdade, a gente se ama muito. É uma equipe que eu sinto muita saudade. Tenho saudade de ter participado de grandes elencos, mas igual o esporte, eu não encontrei. Massa. Ó, teve duas pessoas que fizeram a mesma pergunta. Hum. Edson Souza e Cledi. Quem foi seu grande ídolo, sua grande inspiração? No futebol, assim, desde quando eu comecei a acompanhar futebol, eu tenho uma memória muito afetiva de 82, daquela seleção de 82. E Zico foi um cara que, assim, na época era o ídolo nacional, né, cara? Assim, eu tenho muita admiração por Zico, assim, por toda a sua trajetória. E aquela seleção de 82, de 82 para cá, eu comecei a consumir futebol. Eu tinha seis anos, eu acho, 7. Mas eu lembro, assim, de uma forma muito marcante, que todo mundo chorou depois daquele jogo contra a Itália. Eu disse, que isso? Por que as pessoas estão chorando? Assim, essa emoção passou para mim, eu comecei a chorar também, porque eu percebi que o Brasil tinha perdido. E na sequência, Zico foi uma das grandes referências daquela garotada. E na sequência, cara, assim, jogadores que eu gosto, que eu tenho uma admiração, Ruud Gullit, Marcos Van Basten, que são jogadores do Milan. Poucos sabem, mas eu sou torcedor do Milan também, além de torcer pelo esporte. Rubro-negro O também, rubro-negro né? italiano, assim, é uma geração que... E toda essa geração de jogadores que passaram nessa década, Baggio também, que foi um excelente jogador, mas de ídolo, assim, de infância mesmo. Além de um grande jogador lá do bairro de Rio Doce, que é meu primeiro ídolo, que é Mauro, que jogou no Palmeirinhas. Mauro foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, é um dos meus ídolos de infância. É um cara que joguei com ele no Flamenguinho também, tive a oportunidade de jogar com ele. Se ele estiver vendo a gente aqui, ele sabe desse respeito e carinho desse grande jogador. O único que eu vi bater falta de perna direita e perna esquerda. Caramba, Grande inspiração. massa. Ó, o Wilson Barros está pedindo para você mandar um abraço pro Consulado do Esporte lá em Fortaleza, Fusaca, Ceará. Wilson, abraço para todos aí, o pessoal de Fortaleza aí. É Fusaca, Ceará, é? Isso. Abraço, pessoal. Se cuidem, hein? Oi, Chiquinho. Aí 95 não foi um ano tão bom para o esporte. Aí veio 96, o esporte voltou a jogar bem, campeão pernambucano. Você foi um dos destaques, né? É, E o... Não, como pode foi falar. aquele pernambucano de 96? Foi o início do Penta, né? Isso. A gente era para ter... 95 foi um ano atípico, né? Mudou de Uhum. treinador, acabou não dando certo, o Louri veio e a gente se perdeu um pouco, sabe? O esporte tinha uma base muito forte, saiu alguns jogadores, Leonardo, Juninho, Sandro, Zinho. A gente perdeu um pouco daquela base, mas acabou não dando certo naquele ano, mesmo tendo um time muito forte. Acabou se perdendo um pouco. Mas eu tenho certeza que a gente tinha condições de ganhar aquele campeonato. E não foi um ano muito bom para mim, muito proveitoso. Porque eu tive uma lesão séria de pubis. Assim, eu senti o peso e o desgaste do ano de 94. Foi um ano muito desgastante. Eu não estava preparado para aquela carga física. Em E 95... você não fez categoria de base, né? Você já Não, não. entrou no profissional, foi titular e foi bem no ano, assim, com Série A, Copa do Nordeste, muitas Isso. competições grandes, né? E o ônus veio no ano seguinte, né? Que eu comecei o ano e já senti essa lesão. E não foi um início de ano muito bom para mim. Aliás, a sequência do ano não foi um ano muito bom para o esporte. A gente não conseguiu manter uma boa sequência. E veio o ano de 96, que eu já tenho tático e mental, né? Que é o mais importante, que é a força mental que a gente tem que ter. E eu me preparei para que eu pudesse fazer um excelente campeonato e, graças a Deus, acabou dando certo. Foi um ano muito
Muito bom. Tanto no início, o Pernambucano, a gente fez um excelente Pernambucano. Eu fui muito bem nesse ano, fui eleito o melhor jogador do campeonato. Na época não tinha carro, né? Mas aí veio o brasileiro, que a gente também fez uma belíssima campanha, tinha tudo para ter classificado. E além disso, eu ainda fui convocado para a seleção brasileira, né? Foi Isso. um ano inesquecível. Aí era lá que eu ia chegar. Como foi? Foi Zagallo, né, que te chamou para a seleção? Isso, foi Zagallo, a seleção principal, né? Naquele ano que o Brasil tinha acabado de sair das Olimpíadas, ele queria dar ele procurava um jogador com essa característica, que se falava muito do número 1, né? Que é o jogador que tenha essa função que eu fazia e acabei sendo convocado nesse ano. Conta como foi lá ficar concentrado com a seleção brasileira, o cara que tinha começado há 2 anos, né, a jogar futebol profissional. Cara, ali foi um momento inesquecível, né? Assim, em 2 anos eu consegui coisa que jogadores em 10 anos de carreira não conseguem, né? E você sair de um clube do Nordeste diretamente para um clube, para uma seleção brasileira naquela época, que era uma concorrência enorme. Os meios que a gente tinha era Juninho Pernambucano, Rivaldo, Djalma, Marcelinho Carioca, né? Jogadores que de excelentes, Zinho. Era muito difícil, principalmente na minha posição, né? E eu me sinto muito, muito honrado e privilegiado. Pena que eu fui machucado, eu machuquei um jogo antes num jogo com o Sport, né? Na verdade, eu machuquei no jogo contra o Corinthians, né? Eu tinha machucado contra o Vitória e fui jogar esse jogo e acabei. O Bernardo acabou me pisando no meu pé propositalmente, que ele disse que ia me machucar e acabei ficando fora. Cheguei no outro dia, eu fui viajar, não conseguia botar o sapato, porque estava muito inchado o meu pé. E quando eu cheguei lá no aeroporto, tinha um representante da CBF já me esperando para levar para o hotel. Eu não aguentava colocar o pé no chão, mas eu comecei a pisar e meus olhos lacrimejando de dor, porque eu sabia que eu não tinha condições de atuar. E quando eu cheguei lá, o doutor Lídio olhou, chamou Zagallo no quarto e disse: você está cortado, você não vai poder participar desse jogo. Aí foi um desespero, né? Eu fiquei tão desesperado, pedi tanto para que eu pudesse ter mais 2 dias para tentar, que Zagallo veio conversar comigo, me chamou na sala: calma, você é a sua primeira convocação, eu entendo, mas você tem o seu clube, a gente não pode arriscar, você tem que recuperar para voltar melhor para o seu clube, porque tem o resto do campeonato e tem outras convocações. Aí eu falei eu lembro como se fosse hoje, eu digo: olha, o senhor não está entendendo, o senhor eu sou grato ao senhor por tudo, mas essa é a minha oportunidade, eu sei que é a minha oportunidade, eu não posso deixar passar. Eu uso uma botinha, quarta-feira eu vou pro jogo e eu vou bem. E ele olhava para mim e começava a rir. Ele disse: não, garoto, aqui é seleção, não é igual a clube, aqui não tem esse sacrifício. Você vai ter calma, vou fazer assim com você, eu vou deixar você aqui com a gente, tá? E entender como é esse ambiente de seleção brasileira. E para mim foi um momento mágico, né? O Ronaldo foram cortados, eu e ele nessa. Só que o Ronaldo não ficou e eu fiquei com a delegação, participei, fiquei no banco, vivenciei todo aquele ambiente. Foi um ambiente maravilhoso, né? Que eu não consegui voltar, né? Eu queria ter voltado, ter tido a oportunidade, porque eu estava muito bem nessa época, eu me sentia muito bem, muito preparado para jogar. Mas Deus não quis, de qualquer forma eu sou muito grato por ter tido pelo menos a oportunidade de ter sido convocado. Ah, com certeza, isso aí já é muito grande, pô. Principalmente pelo contexto, né? 2 anos de carreira, vindo do time do Nordeste. Lógico. Isso aí foi muito grande, isso. Significado enorme para mim. Chiquinho, aí você, em 97, foi pro Vitória, né? Aí você teve Isso. uma sequência no Vitória, Botafogo e Vasco, né? Antes de voltar pro esporte. Isso. Aí fala um pouco como foi jogar nesses 3. Inclusive, o pessoal lembrou aqui, Cledi, Fagner, Fernandes, lembraram que você jogou com o Bebeto no Vitória, né? E eu e Russo, né? A gente chegou lá primeiro. E o Vitória estruturando como clube, né? Com o presidente Paulo Carneiro, que estava lá. Ele tinha é um grande visionário e nessa época ele já pensava o Vitória muito à frente, né? E a gente tinha outros clubes do eixo Rio-São Paulo interessado em mim, Russo,
e de repente veio o Vitória porque pagou mais. Eu me surpreendi, porque o Vitória é um clube do Nordeste, mas que estava se reestruturando, e a gente foi. E de repente chega Bebeto lá, cara. Foi um prazer enorme, né? Jogar com o Bebeto, ter a amizade dele. Foi um cara que eu aprendi muito e tenho esse orgulho de dizer que sou amigo dele. Tive esse privilégio de jogar com os melhores jogadores do mundo, que ele também era fora de série, tanto é que o que ele fez lá no Vitória na nossa passagem lá, ganhamos o tricampeonato, ganhamos a Copa do Nordeste, né? Tínhamos tudo para chegar muito mais longe na Copa do Brasil, acabamos perdendo para o Grêmio, que foi o campeão. Eu tinha certeza que a gente poderia chegar à final e ser campeão da Copa do Brasil naquele ano. Tínhamos um time muito forte. No brasileiro também reforçou, chegou Túlio, chegou Petkovic, né? Fizemos um time muito forte, mas acabou não... Veio do Real Madrid, não foi Petkovic. Isso, do Real Madrid B, né? Ele não jogava muito e tal, veio pra cá. Aí ele veio já, nessa época, já demonstrando, a gente percebia que era um jogador muito diferente, né? E a gente acabou não classificando por um gol, a gente não classificou também. E logo depois, no outro ano, o Bebeto foi pro Botafogo e fez essa ponte para mim também. Acabei indo pro Botafogo. Achava também que a gente tinha um grande time, tínhamos um grande time, mas o nosso ambiente de vestiário não era legal, não era um ambiente muito bacana, e a gente acabou brigando para não cair com o Botafogo, com um baita time que a gente tinha, pô, Wagner, Wilson Goiano, Túlio, né? Túlio, Bebeto, Sérgio Manuel, sabe, Gonçalves, tinha uma base daquele time de 90, e a gente acabou não indo bem. E em 99, Juninho também fez essa ponte lá no Vasco, e acabei indo pro Vasco também. Já tinha esse interesse do Vasco desde que o Juninho e Leonardo foram para lá. E eu fui pro Vasco, um time muito forte. O Vasco tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né? Tinha disputado o Mundial. E acabei no Vasco, ele conquistou logo de início o Rio-São Paulo. Uma passagem marcante, pena que foi curta, né? Porque eu tinha um contrato com o Vitória, a gente fez contrato apenas de 6 meses. E eu ia continuar, só que o Vitória queria me vender, e o Vasco não queria comprar, não tinha dinheiro naquele momento, queria prorrogar. Eu acabei brigando com o Vitória, e nesse meio termo eu voltei para o Sport em 99. Aí você voltou em 99, 99 foi um ano complicado, o Sport não caiu porque tinha uma média de pontos para o rebaixamento, é como 98 verdade, não caiu. Mas em 2000 foi um timaço, né? Que já começou o ano ganhando Pernambucano, Nordestão. Isso. Demétrio está pedindo para você falar como foi aquele time de 2000. Um time magnífico, né? Maravilhoso, né? Assim, naquele time eu não jogava, assim, era um time muito forte. Para você ver, o banco daquele time era eu, o Sangalete, o Wallace. A gente não jogava, até porque a gente teve uns problemas com o Leão, né? Leão era uma pessoa muito difícil. Sabe? Nildo falou sobre isso. Ele gostava de pegar no pé de jogadores que já tinham um nome no clube. Comigo não foi diferente, com o Wallace, com o Sangalete. Até o Leonardo, ele queria barrar Leonardo. Pô. Ele tá maluco, né? Ele queria teve um período que Leonardo não jogou, eu lembro. Então, aí foi uma confusão, né? No fim do ano, Adriano também teve, parece que um período que jogou. E deixa Alegre nas oportunidades muito bem, porque, pô, Adriano, o meio-campo era uma briga para jogar, né? Era Adriano, Nildo, aí vinha um ataque, Leonardo, já que estava muito bem, entendeu? A gente tinha um time muito forte aí. Lá atrás, Sangalete, pô, Russo. Era um time muito forte que a gente tinha nessa época. E foi um dos melhores times que o Sport conseguiu armar durante o seu período. Era um time que jogava por música, né? Dava em Nildo dava de primeira, Leonardo dava de primeira. Era mágico, né? Eu me sinto muito privilegiado de ter participado desse grupo. A gente conquistou ainda 2 títulos. No Brasileiro, eu saí, não dei continuidade no Brasileiro. Eu saí, voltei pro Vitória, mas foi um time um dos melhores que eu já tive a oportunidade de ter jogado. Aí Fagner tá fazendo uma pergunta aqui, Fagner Fernandes. Você acabou a carreira cedo, né? Tinha 30 e quantos? 32 anos. Acabei com 32. Eu acabei... Por que você acabou tão cedo? Quando eu voltei,
eu voltei pro Vitória em 2001 e logo depois a gente fez o Campeonato Brasileiro e depois eu fui pro 2001, foi? Não, em 2000 eu voltei pro Vitória, fiz o Campeonato Brasileiro, em 2001 eu fui pro Fluminense. E eu já vinha com esse problema no tornozelo. E cheguei no Fluminense muito mal, sabe? Não consegui nem jogar. Na verdade, fiz um jogo só, eu acho, mas eu tava... Aí detectaram que eu tinha que fazer essa cirurgia. O pessoal do Fluminense queria que eu fizesse por lá, queriam prorrogar o meu contrato, porque era um desejo. Na época era até Paulo Gione, que hoje permanece ainda como diretor de futebol do Fluminense. Ele tinha um desejo de que eu jogasse lá. Era um clube que estava muito bem na época. Na época o técnico era o Jorge Oliveira. Pô, era um time muito forte. Roger, Rony, Magno Alves, Paulo César, André Luiz. E eu cheguei lá e acabei piorando a minha lesão. E eles fizeram essa proposta para o Vitória para operar lá. E o Vitória não quis, eu tive que voltar para Salvador, né? Como detinha o meu passe, na época tinha essa situação de passe. O Vitória queria que eu fizesse toda a preparação lá e acabou que o médico errou na sua programação de cirurgia e acabou me prejudicando. Eu fiquei de 2001, fevereiro, foi o quê? Acho que junho de 2001 até julho de 2003, 2 anos tratando essa lesão. A cirurgia, eu fiz a primeira cirurgia, não deu certo, eu fiz a outra, depois fiz uma artroscopia e nesse tempo eu perdi 2 anos da minha carreira, que foram primordiais. Eu não consegui voltar no mesmo ritmo, sabe? Eu perdi muito tempo, a parte física minha, eu demorei a readquirir e na sequência, de lá em 2013 eu voltei, fui para Fortaleza, do Fortaleza eu fui para Caldense em 2005, aí eu tive um problema familiar nesse meio período, aí fui para o Paraná Clube. Do Paraná eu voltei, fui para o ABC de Natal, América do Rio e CRB, onde eu terminei em 2008, com 32 anos. Em função da minha lesão, que já não estava mais conseguindo, mas não consegui voltar ao mesmo nível que eu... Aí depois você virou comentarista, né? Comentarista da Globo, de jogo de esporte Náutico e Santa, em Série A, Série B. Conta como foi essa experiência aí. Caramba, foi muito bacana, velho, essa experiência, porque, assim, de repente eu parei de jogar, né? Só lembrando, eu terminei de jogar mesmo. O Pereu me chamou, era o time da segunda divisão aqui da cidade de Olinda. E eu já tinha parado, ele me viu jogando no showball e disse, não, você vai me ajudar lá, velho. Você vai do professor. Isso foi depois de ser comentarista já? Não, antes de ser comentarista, foi em 2012. Né? 2012. Aí eu fui pra lá, a gente quase subia com o time. No último jogo a gente acabou perdendo, precisava de um empate, enfim. Mas eu terminei mesmo no Olinda, assim, como eu falo, eu parei em 2008 no CRB e no Olinda eu encerrei. Uhum. E eu comecei a perceber que estava surgindo assim, a Copa do Mundo 2010, assim, muitos ex-jogadores estavam participando de roda, de comentários e tal, e eu comecei a estudar mais essa situação, comecei a gostar e comecei a trabalhar eu, Ricardo, Sandro... Juninho também, pernambucano, né? Juninho pernambucano foi comentarista também, né? Foi. Juninho foi depois, porque ele ainda estava jogando. Mas assim, aí eu, Sandro, Nildo, Ricardo Rocha, a gente fez um programa aqui muito bacana aqui na TV local aqui. E eu percebi que estava dando legal tal, e de repente, assim, foi em 2013, eu acho, Jorge Guilherme liga que Lúcio Dubin estava saindo da Globo porque ele recebeu uma proposta do Náutico, uma proposta muito boa, e ele me chamou para fazer esse piloto como convidado. E acabou dando certo, o pessoal gostou e de repente eu estava na Globo, né? Como Deus é generoso comigo, né? Eu sempre agradeço muito, né? As coisas aparecem assim de uma forma muito difícil de acontecer, né? Assim, de repente eu estava lá na Globo comentando como convidado, e depois eu me efetivei mesmo em janeiro de 2014, tive
uma linda experiência lá. Legal. Pedro Manta entrou na live aí, ó, o Demetrio tá Ó, avisando. professor, Técnico da grande abraço. Afogados. Um abraço para ele, Grande professor, Pedro aí parabéns pelo belíssimo trabalho aí no Afogadense, Afogados. no Afogados, assim, parabéns aí pelo trabalho dele, grande professor, grande história no futebol, abração para ele aí. Nessa área política, o mais bem votado da cidade de Olinda, depois fui deputado e depois fui prefeito, um cara da cidade, sabe? Um cara em que você pode confiar mesmo. E eu me senti seduzido por isso. E segundo, que me remeteu toda a minha infância. Eu queria passar e contribuir com o que eu ganhei. E eu vi esse viés político como uma oportunidade, né? Lógico que não é fácil. Hoje em dia, principalmente uma cidade como Olinda, né? Uma cidade que tem poucas indústrias. Isso é o que a gente sempre comenta, uma cidade que vive de poucos recursos, né? Mas me seduziu foi que a secretaria é no campo que eu jogava, em cima do campo que eu jogava lá em Rio Doce, lá na Vila Olímpica, na terceira etapa. E tem sido uma experiência muito, aprendendo muito com o professor Lucrécio, sabe? Um cara íntegro, um cara honesto, um cara que eu me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo de trabalho da cidade de Olinda. Mas antes de a gente falar do evento que você está organizando com o Givaldo, tem só mais alguns comentários aqui que eu separei para ler. Ó. Ah, massa. Eduardo Diogo falou: Chiquinho jogou comigo no Gênova de Arthur Lundgren. Lembra disso, não? Isso, lembro. Tem o Gênova de Arthur Lund e tem outro time também. Qual era o time lá da Ilha do Rato que eu jogava, cara? Que é um bairro aqui. Ilha de Santana hoje, né? Mas na minha época era Ilha do Rato. Eita, esqueci o nome do time. Os meninos vão ficar arretados comigo. Eita, depois fala. A gente jogava lá, mas eu vou lembrar, Sérgio Roberto falou que você jogava muito. Armando Júnior, que valeu, Rio Doce é o melhor bairro do Brasil. Boa. Isso é bem Armandinho. E Valdemir falou que se você jogasse hoje, iria para a Europa, com certeza. Ô, Valdemir, obrigado, amigo. Valeu aí pela boa lembrança. Queria eu. E Pedro Aurélio falou que há muito tempo o esporte não tem um meia como você. Ô, valeu, Pedro. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. Então vamos lá. Né? Diego Souza, teve Diego. Diego jogava demais, né? Diego é um grande ídolo. Diego joga muito. Fala agora um pouco sobre o evento que você vai organizar, né? Com o Givaldo, com o Sandro. Na verdade é Givaldo que está organizando, sim. né? Para a cidade de Panelas, né? Ele vai fazer esse evento lá na cidade de... Pô, tô ceguinho, viu? Eu tava demorando porque eu tava procurando aqui, tô ceguinho. Vai ser feito... Esse evento vai ser no dia 6/6, vai ser uma live solidária, né? Na cidade de Belo Jardim, mas que todo... em prol a estrutura vai ser lá em Belo Jardim, mas vai ser em prol da cidade de Panelas, que é a cidade de Givaldo, né? Sim. Com artistas Marquinhos Maraial e Matheus Lima. Aí vai participar Cuca e Sandro, eu vou participar também. Mirandinha também vai participar. Vai ter leilão de camisas, eu vou doar uma camisa minha aqui, apesar que eu disse a Givaldo, ó, minhas camisas, minha mãe fica com ela para arrumar, foi bronca. Mas eu consegui aqui uma camisa para ele aqui. E outros jogadores doaram camisa, vai ter leilão de camisa. E tudo arrecadado vai ser revertido para o pessoal em vulnerabilidade lá da cidade de Panelas, que é a cidade de Givaldo, né? Muito bacana esse evento, né? E Givaldo tá fazendo e a gente apoia porque a gente sabe que é um evento importante e que vai fazer diferença na vida do pessoal lá da cidade de Panelas. Vai ser muito bacana. Vai ser dia 6/6. Quem puder participar, é uma live solidária mesmo. Vai ter leilão de camisas, né? Vai ser muito bacana. Massa. Dia 6/6 vai ser transmitido por onde? Eita caramba. A Agreste TV, né? Pela Agreste TV. Ele me mandou aqui, mas eu não anotei. Mas vai ser pela Agreste TV, por isso que vai ser lá em... Givaldo tá aí, qualquer coisa ele fala. Ó, ele tá manda ele falar. Você é diferenciado.
Eu só não anotei, meu irmão, aqui, mas acho que vai ser pela Agreste TV. Agreste TV. Eu vou postar no meu Instagram também para fazer essa divulgação. E vai ser muito legal. Quem puder participar, cara, e quiser ganhar, vai ser camisa de vários clubes, vários jogadores estão doando camisa. Sandro fez um leilão solidário também com camisas de jogadores amigos dele, que ele guardou, muito bacana também. Acho que ações como essa a gente tem que valorizar, né? E essa de Givaldo tenho certeza que vai ser um grande sucesso e ainda mais está ajudando as pessoas lá da cidade de Panelas. Com certeza. Givaldo está confirmando, Agreste TV. Isso, é pela Agreste TV. Beleza. Queria registrar a entrada de Hugo Henrique, atleta do Cabo, fez história em Sergipe, jogou em Portugal. Começou no Santa Cruz. Grande Hugo, jogava muito, centroavante. Boa, Hugo, abraço, meu irmão. Chiquinho, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz de entrevistar você, assim, porque eu te vi em campo na segunda passagem, a primeira eu ainda era muito novinho, na segunda eu te vi em campo e meu pai sempre comentava que naquele time você entrava muitas vezes no segundo tempo, né, 2000. Isso. Quando o Chiquinho entra, os zagueiros já estão mortos, não vai aguentar não. Valeu, obrigado pelo carinho. Obrigado Chiquinho, pelo carinho. Mas foi bacana, muito legal interagir com você, com o pessoal do seu canal aí. Muito legal, dizer que para mim é um privilégio falar da minha carreira, falar da minha história no esporte. Isso para mim é motivo de orgulho, como eu sempre falo, né? Eu não tenho frustrações nenhuma com o futebol profissional, pelo contrário. Só agradecimentos e falar da minha carreira, então, e ainda mais minha passagem pelo esporte, a qual eu tenho o maior orgulho do mundo, assim, sabe? Eu tenho o maior orgulho de ter jogado num clube como Sport e ser reconhecido hoje por seu torcedor. Isso para mim é motivo de muito privilégio, de muito orgulho. E eu queria até pedir desculpa, pessoal, que não deu para ler todos os comentários. Eu li uma boa parte. Que bacana. É impossível, porque muita gente falando. E assim, as histórias que você contou foram sensacionais, todo mundo elogiou. Muito boa a live. Contando história da chegada ao esporte, história do time de 94, história na seleção. Pô, muito legal a live. Só tenho que te agradecer. E qualquer coisa que precisar, estamos aí, viu? Não, vocês já ajudam muito passando os acervos, passando as informações da nossa época. Isso aí pra gente a gente pode mostrar para os nossos filhos, né? Fica muito bacana. Eu que agradeço pelo carinho de sempre a você e toda a nação rubro-negra. Beijo no coração. E agradecer a história do Leão também, que eu passo idade, pessoal, mas arrumo os vídeos a ele, viu? Os vídeos não todos com ele. O pessoal é fera, cara. Eles sempre mandam pra mim, cara. É Júnior, né? É Júnior? É Júnior. É Carlos Júnior o nome dele. Carlos Júnior, né? Ele sempre manda, cara, com o maior carinho. Sempre quando ele pega um vídeo. Eu disse a ele que eu tô correndo atrás aí de um vídeo do meu primeiro gol e do meu último pelo esporte. Eu tô correndo atrás. Vou deixar com ele para ele divulgar, que ele merece. Ele sempre passa esses arquivos e é a memória viva do Esporte Clube do Recife. Muito bacana. Abraço para ele também. Com certeza. Beleza. Então, uma última palavra aí, se quiser dizer como está sendo essa quarentena para você e mais alguma consideração quiser falar, o espaço é Nada, seu. Cara, só que as pessoas tomem cuidado, que é muito sério, né, cara? Assim, eu tô tomando o maior cuidado do mundo, assim, tô trabalhando diretamente com isso, né? Diretamente porque a Secretaria de Saúde aqui do município passa todas as informações e é muito sério que você... Minha máscara está aqui do lado, não estou usando ela, mas a gente sempre quando vai sair, estou em casa, em quarentena com minha família, muito preocupado. Minha mãe faz parte desse grupo de risco também e muito preocupado com todo mundo, né? A gente sabe que é um momento diferente na vida de todos nós, né? A gente tem que ter essa consciência como cidadão. Albérico goleiro entrou aí, ó. Eita, Becão, abraço, Becão. Abração. Parte dessa história também. E que a gente se cuide, né, cara? Se for sair, mudar os seus hábitos, lavar as mãos. Hoje a gente tem que usar máscara, porque é um bem para a nossa proteção, né? E para a proteção da nossa família. Que a gente possa se conscientizar, que se Deus quiser, eu sou muito otimista que a gente vai sair dessa, vai passar, e que todos possam ter essa consciência, né, cara? De que a gente tem que se cuidar e cuidar o próximo também. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer coisa,
Pode contar comigo. Que é isso, Valeu, cara. Chiquinho. Igualmente. Prazerzão, viu? Valeu. Prazer. Grande abraço. Um abraço. Valeu, velho. Um abraço. Valeu.